versículo 1 e 2, nós vamos ler. Interessante é que, quando me foi dada a incumbência de trazer a palavra de Deus, eu, como todas as outras vezes, fui dobrar o meu joelho e pedir a Deus uma palavra. Falei assim: Senhor, é culto em ações de graça pela vida do pastor João Dário. Então nós vamos para o clássico, né? O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios? E Deus falando assim: não é essa a palavra. Ensina-me, Senhor, a contar os dias, assim como Moisés escreveu lá no Salmo 9. Não. Eu falei assim: Senhor, está chegando domingo e a tua palavra tem que ser dita. E o Senhor me levou para Romanos, capítulo 16, versículo 6. E pela misericórdia de Deus, nós vamos entender o que Deus quer falar conosco, porque essa palavra ela tem que fazer sentido primeiro na minha vida, para que depois eu possa transmitir para os irmãos. Amém? Todos acharam? Recomendo-vos, pois, Febe. No 3 a gente repete o nome Febe. 1, 2, 3. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia, para que recebais no Senhor, como convém, os santos, e ajudeis em qualquer coisa que vos necessitar, porque tenho hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Amém? Meus irmãos, nós estamos diante de uma palavra, carta de Paulo aos Romanos. É bem verdade que nós conhecemos um pouco daquilo que Deus quis revelar a nós da sua palavra, e nós vamos, com o passar do tempo, conhecendo um pouco mais da nossa origem, um pouco mais de quem nós somos. Nós temos uma fé baseada em um Deus trino, Pai, o Filho e o Espírito Santo, que o Filho esteve entre nós aqui na terra, que desenvolveu o seu ministério durante 3 anos, que morreu uma morte de cruz, que ao 3º dia ressuscitou, e durante esses 3 anos do seu ministério, Jesus Cristo ele vai fazer um resumo do que é o reino de Deus. Eu, na semana passada, estava lendo alguns livros, e o escritor ele ousou sintetizar o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Ele falou: se nós pudéssemos definir o Antigo Testamento em uma palavra, nós diríamos que o Antigo Testamento seria representado pela redenção. O Antigo Testamento ele vai contar toda uma trajetória de um povo na qual Deus se preocupa em resgatar, em cuidar, em redimir aquele povo. Se nós formos retratar o Novo Testamento em uma palavra, ou uma expressão, ou uma frase, nós diríamos que o Novo Testamento poderia ser sintetizado na palavra ou na frase reino de Deus. Todo o Novo Testamento ele foca no reino de Deus. Jesus, enquanto esteve aqui, pregou incessantemente sobre o reino, só que Jesus morre e os seus discípulos são dissipados por toda a terra, e nós chegamos até um maior precursor da nossa religião,
que é Paulo. Paulo, eu ouso a dizer que desempenhou um papel maior até que os próprios discípulos. Por quê? Porque durante as suas viagens missionárias, Paulo ele iria, exatamente guiado por Deus, delinear o que seria a igreja que somos hoje. Paulo, durante as suas cartas, quando ele vai encontrar uma igreja um pouco conturbada, como em Corintos, ele vai: olha, irmãos, vigia aqui, fala menos, ouve mais. Ele vai dar as diretrizes para o casal, ele vai dizer qual é o papel do homem, ele vai dizer qual é o papel da mulher. E isso nós vamos ver diferente do que os próprios discípulos que andaram com o mestre escreveram, deixaram registrados. Paulo, ele vai delinear o que nós entendemos hoje como igreja: assistência social, a liturgia do culto, a preocupação de prestar ao Criador um culto racional. Isso tudo é origem da palavra inspirada por Deus através das cartas de Paulo. E o texto que nós lemos agora, que se encontra no final do livro de Romanos, de carta de Paulo aos Romanos, ele começa o fim da sua carta dessa seguinte forma: recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja em Cencreia. Quando Paulo escreve essa carta, ele está apresentando Febe aos irmãos de Roma. Ele está dando testemunho de quem é Febe para os irmãos que estão em Roma. Nós estamos em um culto, em ações de graça nessa noite, pelo aniversário do nosso pastor. E quem chega numa idade como essa, chega um momento que, quando a gente avalia na data do nosso aniversário a nossa trajetória, eu pelo menos faço isso. Quando chega o dia do meu aniversário, eu procuro fazer uma retrospectiva, pelo menos daquele ano que passou. Eu me lembro da luta que eu passei, da vitória que eu conquistei, da enfermidade que eu fui curado, da calúnia que eu fui justificado, da vitória, tudo aquilo que se passou dentro daquele ano, eu tento fazer uma reflexão e falar como nós ouvimos aqui. Até aqui me ajudou o Senhor. Então, quando o nosso pastor chega e faz um aniversário, a gente faz uma retrospectiva não só do ano que passou, mas de todos os anos que se passaram. E aí eu trago não só essa reflexão do aniversário do pastor, mas as nossas vidas nessa noite. Como está sendo a recomendação a respeito da nossa vida perante aqueles que vão nos receber? O que Paulo está aqui falando no capítulo 16, versículo 1 é: recomendo-vos, Febe. Se Paulo está recomendando, ele está dando testemunho. Ele está dizendo que Febe é uma irmã em Cristo, ela é íntegra, ela é fiel, ela permanece fiel, ela não é dada ao vinho, ela não é de dúbia palavra, ela continua sendo uma mulher reconhecida como cristã. E aí a gente reflete nessa noite: qual é a recomendação que as pessoas fazem ao nosso respeito, quando nós temos a responsabilidade de representar Deus por onde nós passamos? Como é que é feita a recomendação a respeito do meu nome, quando eu não estou presente no meu local de trabalho? Como que as pessoas se referem a mim? Ah,
ao meu respeito. Paulo está dando testemunho de Febe, porque a trajetória da vida de Febe como cristã era ilibada. E sabe o que é mais interessante nessa passagem? Porque quando Paulo escreve a carta aos Romanos, estando ele em Corinto, no versículo 2, quando ele pede para os irmãos de Romanos recebê-lo, ele fala: porque tenho hospedado a muitos, como também a mim mesmo. O que acontece aqui, na verdade, irmãos, que durante as suas viagens, Paulo ele necessitava de apoio logístico. Ele precisava de um lugar para dormir, ele precisava de um lugar para comer. E o que Paulo está dizendo aqui é que Febe, por inúmeras vezes, recebeu Paulo e abrigou ele durante as suas viagens. E o interessante é que quem vai levar a carta de Paulo aos Romanos é Febe. Por isso ela é a primeira pessoa mencionada na lista de agradecimento de Paulo, por tamanha a responsabilidade que ela carregou. E aí agora eu quero que os irmãos acompanhem comigo. Todos nós, em algum momento da nossa vida, ouvimos que a nossa vida, talvez essa expressão tenha surgido nos anos 70 para 80, que a nossa vida ela é uma viagem. A nossa vida é uma viagem. Nós nascemos, não sabemos para onde vamos, não sabemos. Mas aqueles que são lavados e remidos pelo sangue de Cristo, eles sabem exatamente aonde começa e aonde termina. Porque é bem verdade que quando a gente não sabe para onde nós vamos, qualquer lugar serve. Mas para aquele que tem compromisso em morar no céu, não serve qualquer lugar. Não serve qualquer tipo de adoração. Não serve qualquer tipo de chamado. Existe um chamado primordial, que é morar com Deus no céu. Sendo a nossa vida uma viagem, nós temos que ter cuidado e zelo para manter essa viagem íntegra. Porque o ponto final é a apresentação ao Deus dos céus. Sendo a nossa vida uma viagem, nós temos que nos acautelarmos, porque a mensagem que nós carregamos conosco vai trazer estrutura àqueles que estão esperando a nossa chegada. Ei, nós estamos falando de uma mulher carregando consigo aquilo que seria a base do cristianismo que nós vivemos hoje. Nós estamos falando de uma mulher que durante dias viajou com a carta que daria a base para o nosso evangelho de hoje. E aí eu quero chamar a reflexão dos irmãos nessa noite. Qual é a mensagem que nós estamos carregando hoje? O que nós estamos levando conosco quando as pessoas olham para nós? O que Febe carregou, eu fui pesquisar no mapa, 1.163 quilômetros de viagem entre Cencreia e Roma. Você tem noção de quantos perigos essa mulher passou? Essa recomendação de Paulo aqui era para justamente a qualquer circunstância de perigo que ela tivesse, ela apresentasse: olha, eu estou sob recomendações de Paulo, por favor, não faça mal comigo. Quando o nosso inimigo da nossa alma se apresenta diante de nós para nos destruir, para nos tragar, o que nós fazemos? Olha, eu estou debaixo da recomendação de Deus. Você não pode tocar comigo porque eu tenho recomendações divinas. O interessante é que a recomendação ela é baseada no comportamento que Febe tinha como serva de Deus em Corinto, em Cencreia. O interessante é que Paulo faz questão de apresentar Febe
Febe como sendo uma serva da igreja de Cencreia. E sendo serva em igreja de Cencreia, ela podia ter a honra e a credibilidade de carregar a carta aos Romanos. Entende agora porque a responsabilidade às vezes é diferenciada? Porque tem pessoas que não estão dispostas a servir, mas querem grandes responsabilidades? Entende agora por que Febe foi escolhida e não foi Maria? Entende agora por que foi Febe e não o pastor A, o pastor B? Porque Febe já servia antes mesmo de carregar a carta aos Romanos. Febe já dava testemunho muito antes de ser escolhida por Paulo, viu? O testemunho vem antes da responsabilidade. O testemunho vem antes, naquele momento que ninguém vê, naquele momento que ninguém está do nosso lado, naquele momento que nós temos a oportunidade de fazer. Existe um ditado lá fora que diz o seguinte: a oportunidade faz o ladrão. Eu discordo. A oportunidade revela o ladrão. Ele já era ladrão. A oportunidade só deu a ele o poder de se revelar. Eu fico imaginando o que passava pela cabeça dessa mulher. Irmãos, quando nós vamos ler o contexto social desse momento aqui, é algo extraordinário a gente conceber que uma mulher vai estar carregando a carta de Paulo aos Romanos. É quase que inconcebível. Paulo poderia ter escolhido qualquer outro homem, qualquer outro servo, talvez o próprio escriba que estava ao lado dele. Mas Deus, ele não escolhe quem a sociedade acha que é. Deus, ele é especialista em contradizer o diagnóstico do homem. A avaliação humana era: manda outro Paulo. Você vai mandar uma mulher? Você vai mandar a Febe? Não, Febe é serva fiel. Paulo, é melhor você mandar uma caravana. Caravana não tem o compromisso que Febe tem. Paulo, é melhor você mandar A. A não tem o compromisso que Febe tem. B não tem a responsabilidade que Febe. A responsabilidade vem antes quando ninguém está vendo. É por isso que muitas das vezes nós vemos aquela pessoa que ninguém imaginava. Como é que surge Febe? Capítulo 16 de Romanos. Uma mulher com a responsabilidade de trazer a informação que hoje, dia 27/9/2020, nós estaremos pregando. Imaginava ela isso? Provavelmente não. A decisão que você toma hoje na tua vida vai refletir lá no futuro, vai refletir lá na frente. Tem gente aqui que não quer ainda se aliançar com Deus, achando que tem tempo, e tem, mas esse teu tempo de apatia também vai refletir lá na frente, viu? Esse teu tempo de indecisão vai refletir lá na frente, porque quando chegar lá na frente você: ah, se eu soubesse, teria orado mais. Ah, se eu soubesse, teria me preparado mais. Mas Febe está se preparando, Febe está orando antes mesmo da carta terminar de ser escrita. A história da tua vida ainda está sendo escrita, e se ela ainda está sendo escrita, ainda dá tempo de você ser servo fiel na presença de Deus. A história da tua vida ainda não terminou, então permaneça fiel naquilo que Deus te chamou nessa noite. Você ainda não está entendendo nada, é porque a história da tua vida ainda está sendo escrita. Ainda está incompleta. Se ainda está incompleta, dá
vivenciando o tempo da escrita da história. Eu estou imaginando, isso aí já é conjectura minha, tá, irmão? Paulo tirando uma hora do seu dia para escrever. Ai meu Deus, o que está acontecendo lá na igreja de Roma? Vou escrever aqui, ó. E Febe está lá trabalhando na igreja. Paulo está escrevendo, Febe trabalhando. Paulo escrevendo, Febe trabalhando. Deus escrevendo, você trabalhando. Deus escrevendo, você trabalhando. Deus escrevendo, você não está entendendo nada. Deus escrevendo, você não está entendendo nada. Deus escrevendo, você não está entendendo nada. Mas continua trabalhando. Continua trabalhando, não para. Não é o momento de parar. A história da tua vida ainda não foi completada. Não foi completada. É bem certo que quando nós paramos para conversar com os irmãos mais antigos, é óbvio que eles têm muito mais experiência do que nós, porque já viveram mais. Mas com toda a experiência que já adquiriram ao longo do tempo, Deus ainda arranja uma forma de ensinar uma nova lição. É ou não é? Se alguém me perguntar referência de oração em capelinha, quem vai ser minha resposta? Quem vai ser minha resposta? Irmã pequena. Se você parar para conversar com ela hoje, ela vai contar um testemunho que aconteceu ontem. Experiências que Deus dá ao longo da vida. É a carta sendo escrita. Enquanto tem vida, tem Deus escrevendo. Enquanto tem vida, tem Deus escrevendo. Enquanto tem vida, tem Deus escrevendo. Sabe por quê? Só acaba quando termina. Só acaba quando Deus determina, igreja. É ilusão nossa nós acharmos que no auge da nossa vida, seja a idade qual for, ah, Rodrigo, eu já fiz muito. Você não tem a idade que eu tenho. Você não sabe o que eu já passei. Você não viveu o que eu já vivi, graças a Deus, porque a tua história é diferente da minha. Mas enquanto a tua vida permanece, existe uma história de Deus escrevendo sobre a minha e sobre a tua vida. Agora eu te pergunto, a história que Deus está escrevendo na tua vida é boa ou ruim? Hein? Fica para você a resposta, não vou mudar a tua história não. Agora eu posso te apresentar aquele que pode mudar a história. Tem um hino que poucas pessoas conhecem, ele nem fez muito sucesso na voz do Davi Sarce, que eu particularmente acho brilhante a letra desse hino. Ele fala o seguinte: o Deus que surpreende, que me ensina sempre que eu preciso confiar, mesmo sem compreender. O Deus que surpreende, um dia após o outro, e faz o sol brilhar pra mim, inédito outra vez. E faz o sol brilhar pra mim, inédito outra vez. Você acha que conhece já como é que é o amanhecer todo dia, né? Só que Deus nessa noite está dizendo assim: olha, eu posso te surpreender. Você acha que já conhece Deus só porque Ele abriu o mar vermelho, né, Moisés? Agora eu vou te ensinar que eu posso te transladar. Você acha que pode conhecer Deus só pela cura que você já recebeu? Agora Deus quer se apresentar a nós e falar: eu posso te surpreender no meio dessa situação. Ah, Febe, não desiste no meio do caminho, não. Existe uma igreja, existe um povo esperando para ouvir a história que você vai contar com a sua vida. Pastor João Dário, não desiste da tua vida, não. Ainda existe uma história que vai salvar muitos. Ou você já parou para pensar: olha, não vou desistir não. O evangelista Paulo nunca desistiu e tu está lá na moinha.
Olha que testemunho bonito do evangelista Áureo, né? É a história da tua vida que vai mudar a vida dos outros. Não desiste, Febe, daquilo que Deus confiou a você. Não desiste daquilo que Deus confiou a você. Trouxe risco para a vida de Febe? Trouxe. Quantos salteadores não queriam assaltar ela no meio do deserto? Trouxe. Ou você está achando que a história da tua vida vai ser cor de rosas? Trouxe temor? Trouxe. Claro que trouxe. É uma mulher. Já existia lá o papiro? Já existia. Mas pensa na carta de Paulo aos Romanos. Vou conjecturar. Imaginação minha, irmãos. Não tinha bolsa feminina, que nem a gente vê hoje, né? As mulheres elegantes combinando com sapato, não. Fico imaginando o Febe reunindo todos aqueles escritos. Essa responsabilidade é minha. Existe um povo lá em Roma que precisa ouvir essa história. Não vou desistir aqui no meio do caminho, não. Porque existe um povo lá dentro da minha casa que precisa ouvir aquilo que Deus faz. Não vou desistir aqui no meio dessa enfermidade, não. Porque existe um povo lá no meu trabalho que precisa saber que Deus ainda cura. Não vou desistir do meu ministério, não. Porque ainda existe um rebanho lá na frente que precisa saber que existe um Deus que zela pela palavra dele. Não desista no meio do caminho. Ainda existe uma história escrita por Deus. Só que se você ainda não determinou, se você ainda não decidiu entregar a história da tua vida para o autor ideal, esse é o momento. E eu não falo de apelo não, porque não me compete nessa noite. Se a história da tua vida não está do jeito que você imaginou, se o teu relacionamento não está do jeito que você imaginou, se o teu ministério não está do jeito que você imaginou, eu quero que você saiba, o autor da vida, ele está na casa. Aleluia. Aquele que pode transformar ponto final em vírgula, está na casa. Aquele que onde tem morte transforma em vida, está na casa. Aquele onde tem decepção transforma em esperança, está na casa. Aquele onde tem enfermidade transforma em cura, está na casa. Aquele que restaura o abatido, traz força ao ferido, está na casa. A tua história não vai terminar assim. Pastor Jornal, não termina assim a tua história. Engraçado que eu estava hoje à tarde ouvindo um hino que só ele vai lembrar. Lágrimas, oh lágrimas, até quando molharás meu rosto triste? Meu Jesus prometeu a lágrima do corpo e jamais falhará as lágrimas, ele enxugará. Existe promessa de Deus aqui nessa noite, e Satanás nenhum vai terminar com a história que Deus começou. Se coloca de pé, igreja, vamos orar. Satanás achou que ia dar ponto final na tua história, né? Mas quem prometeu foi Deus. A promessa é de Deus, pastor João Dário. Quem começou a escrever essa história foi Deus. Como é lindo ver que quem começou a escrever a história foi Deus. A palavra vai dizer que toda a palavra é inspirada por Deus. Então Paulo só escreveu aquilo que Deus permitiu. A tua vida só aconteceu aquilo que Deus permitiu. Não adianta achar culpado de A, de B, de C, não. Quem está escrevendo a tua história é Deus. E se você der liberdade a Deus nessa noite, Ele pode reescrever o fracasso em vitória. Ele pode reescrever a enfermidade em cura. Basta
rever a história da tua vida. Coloque a mão no seu coração. Pai bendito, Pai amado, a tua igreja está aqui na tua presença, Senhor. A tua palavra, ó Deus, falou aos nossos corações. Pai querido e Pai amado, existem histórias aqui nessa noite que Satanás até tentou interromper. Satanás até se levantou para dar um basta nessa história, para colocar um ponto final nessa história. Mas aqui, Senhor, nesta hora eu quero te apresentar homens e mulheres que se colocam como febre e entendem a responsabilidade daquilo que carrega sobre os ombros. Pai querido, sustenta os teus filhos. Pai querido, dá força, dá graça, dá ânimo, dá entendimento, Senhor, para eles